A Giane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Nós vamos para mais uma aulinha de história e hoje nós vamos focar na Mesopotâmia, né? Falar um pouquinho sobre a questão do crescente fértil. Então a gente sabe que ela é uma civilização muito importante, porque é a partir daqui, né, que a gente costuma dizer que surge de fato a história propriamente dita. Então vocês vão lembrar, né, o conceito de pré-história e história. Então vocês vão acompanhar a partir de agora a explicação, né, sobre Mesopotâmia, tá bom? Então aqui a gente tem um mapa que representa o território atual, né, do que foi a Mesopotâmia, né? Então a Mesopotâmia hoje ela corresponde à maior parte do Iraque, mas pega também um pedacinho da Síria, do Irã e do Kuwait. Então esses quatro países, né, formam um território atual, que é hoje, né, a Mesopotâmia. Então no próximo slide a gente vai observar que eu coloco para vocês um pouquinho dessa localização, né? Até porque Mesopotâmia significa justamente terra entre rios, né? Quais são esses rios que essa terra fica, né, entre, no meio? Então é justamente o rio Tigres e Eufrates. Esses dois rios vai ser o que vai possibilitar, né, o surgimento e o desenvolvimento dessa grande civilização. Lembro ainda que toda vez que a gente falar em civilização, significa, né, um povo que teve uma história muito importante, que deixou legados muito importantes para a história atual, ok? Por isso, civilizações. É importante que você observe, né, que eu falei para vocês, né, que corresponde hoje ao território do Iraque, do Irã, da Síria, um pedacinho da Turquia e principalmente o Kuwait. Localização geográfica na Ásia, Oriente Médio. Isso corresponde atualmente à Mesopotâmia. Vamos lá observar agora, né, no próximo slide, o que eu ponho para vocês não errarem, que é justamente, né, porque ela é conhecida como o berço da civilização, né? Porque ali a gente tem um surgimento de várias cidades, né? Então, as primeiras cidades 100% organizadas começam a surgir, né, ali. E é importante observar, quando a gente for, né, trabalhando as características dessa civilização, que vocês observem, turma, que ela vai se dividir em vários momentos. São vários povos que vão caracterizar essas fases da civilização mesopotâmica, ok? Então aqui a gente vai ter o surgimento dessas cidades, né, cidades muito importantes, né, para a história. Então aqui a gente vai ter, eu citei alguns exemplos, né, que também traz no livro, né, o Uruk. Então várias cidades que vão ser de contribuição fundamental. A organização da Mesopotâmia, ela se dava em Alta Mesopotâmia e Baixa Mesopotâmia. A alta era a parte do norte, a parte montanhosa, né, a parte que não era tão fértil assim, ok? E a baixa era justamente essa parte sul, que correspondia às terras mais férteis. Como eu falei para vocês, eram vários povos. A Mesopotâmia foi, né, vários povos que se organizavam, né, para poder tomar os territórios. E o território mais interessante era o território mais fértil, né? Então, por isso que a gente vai dizer uma civilização que se organizou a partir do crescente fértil. Então, esses rios, né, pelo regime de enchente e seca, ele deixava uma porçãozinha de terra que era bastante fértil. E era ali onde as civilizações, essa civilização procurou se desenvolver, porque era o local de maior fertilidade, que propiciava, né, principalmente a questão da agricultura. Aqui vocês vão observar as 5 fases ou 5 povos, né, principais que comandaram e deram o nome de Mesopotâmia, né? Então são 5 povos que vocês precisam lembrar, né, mesopotâmicos. O primeiro são os sumérios, né? O segundo, os arcádios. O terceiro, os amorritas, que
que vai ser conhecido também como o primeiro império babilônico, né? Detalhe importante, se vocês não lembrar, sempre. O quarto povo vai ser os assírios, né? E o quinto, os caldeus, que é conhecido também como o segundo império babilônico. A estrutura e organização da sociedade, as fases dessa sociedade mesopotâmica se dá por esses 5 povos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um agora? Bora lá? Então, primeiro, os sumérios, né? Eles vão ser o povo, né, que vai dar origem à civilização mesopotâmica. O que é importante aqui? O que vai diferenciar esse povo aqui? Aqui eles estavam organizados em cidades-estados. Eram aquelas cidades que tinham características como se fossem países, né? Uma organização que, para a gente compreender na atualidade, é como se fosse um país. Então, aqui eram cidades-estados. Não eram impérios, como as outras 4. Essa daqui a gente vai ter as cidades-estados, né? Então, os sumérios foram que habitou, né, essa região e começou o processo de comandar, né? Utilizavam técnicas e esse povo aqui também, ele se caracteriza por uma questão bem interessante. Eles, né, criam a primeira forma de escrita, que vai ser justamente a escrita que a gente diz, né, cuneiforme. Então, essa escrita cuneiforme vai ser a primeira forma de escrita. Então, vai ser criada pelos sumérios, né? No períodozinho que a gente bem observa. Vamos olhar o próximo slide? Eu coloquei aqui as 2 grandes invenções dos sumérios, né? Então, os sumérios, eles vão ser o legado, né? Que eles vão deixar principalmente, sexto ano. Observem aqui e gravem. Os sumérios deixam de legado, principalmente, a origem da escrita, conhecida como escrita cuneiforme, né? Por quê? Essa cuneiforme é a escrita que ela é feita em tijolos, né, de argila, e elas eram escritas através de cunha. Então, isso daqui era como se fosse uma impressãozinha que eles faziam nessa argila, tudo meio redondinho, né? Então, era uma escrita bem organizadinha. Como eles tinham uma cidade de estados, eles precisavam organizar essa estrutura. Então, eles precisavam deixar por escrito, né, os funcionários dessas cidades, né, o que é que eles produziam. Então, precisava ser deixado tudo muito bem organizadozinho. E eles criaram a escrita a partir disso, dando início à história. E também foram os sumérios que inventaram a roda, né? Então, eles precisavam desse mecanismo, né, para se puxar pelos cavalos, né, para facilitar isso. E eles também criam a roda. Então, o primeiro povo aí, né, ele vai ser os sumérios e eles vão ter essa contribuição histórica fundamental. Vamos para os próximos? Pronto. Quem são agora, né? O segundo povo a habitar essa região da Mesopotâmia. Vão ser justamente os arcádios. Esse povo aqui, ele começa, né, eles tomam dos sumérios, né, o poder da região da Baixa Mesopotâmia, né, a região entre os rios, a região fértil, aquela região que era produtora e que era o interesse de todos os povos que habitavam ali. Então, eles tomam dos sumérios, né, o poder da Mesopotâmia, e aqui, né, o seu rei, ele vai colocar uma coisa interessante. Já não vai ser mais cidades, estados. Aqui a gente vai ter realmente o império, né? Então, Sargão, ele vai colocar aqui, né, Sargão 1, ele coloca esse império realmente arcadiano, né, o Império Arcádio. E aqui ele já vai ter essa característica realmente de poder, de organizar, um império realmente como um imperador que mandava e desmandava, que realmente cuidava da questão religiosa, questão política, questão econômica, questão social. Então, era realmente um império comandado aqui. Então, aqui a gente já tem, deixa de ser cidade e passa a ser império, né? Então, os arcádios vão ter essa contribuição aí. Vamos observar agora o terceiro povo, que é o Amorritas. Então, os Amorritas, eles vão ser conhecidos principalmente como o primeiro império babilônico. Então, eu não sei se vocês já ouviram essa palavrinha, né, babilônico, aí em diferentes momentos, e eles correspondem justamente, né, o babilônico,
corresponde justamente o primeiro império aos amorritas. O que é interessante é que a gente observar, né? Eles vão ser o processo de tomada, né? Um vão substituindo o povo, o outro povo, né? O povo anterior. Então, aqui, desse primeiro império, a gente vai ter a figura principalmente de Hammurabi, né? Ele vai ser o grande imperador que vai se destacar, turma, dentro, né, dos amorritas. Então, Hammurabi, ele vai ser, né, vai procurar ser um imperador justo, né? E aí ele vai organizar uma série de leis e regras, né, que fica realmente conhecido como Código Hammurabi. É aquele código que se baseia naquela famosa frasezinha que a gente costuma dizer até hoje, né? A gente não tem ideia de onde é que vem. Vem desse período aqui. Que frase é essa? Olho por olho, dente por dente. Então, baseado no que a gente chama da lei de Italião, ele cria o Código Hammurabi. Esse código ele tinha várias informações de conduta dessa sociedade. Ele dizia, né, se alguém morresse, como é que ficaria, né, a questão da herança, né, os crimes, como é que deveriam ser punidos, como é que você deveria organizar a sociedade. Então, assim, era um código que tinha várias informações, né, para que essa sociedade ela se organizasse. É interessante aqui esse código que ele colocava realmente esse princípio. Todas as penas aplicadas deveria seguir o princípio do que foi que aquela pessoa fez. Então, diante do que a pessoa fez, a punição seria aquela. Por exemplo, se roubou, corta a mão. Olho por olho, dente por dente. Se matou, pena de morte. Então, ele, né, Hammurabi, cria esse código justamente para poder organizar e criar um temor, né, dentro dessa sociedade. Após sua morte, né, que foi o imperador mais importante, esse império aqui, os amorritas, eles ficaram realmente à mercê de vários povos, né? Começaram a atacar. Aí, né, a gente observa os próximos povos que tomaram aí. Mas o principal foco aqui desse povo aqui foi justamente essa questão, né, do Código Hammurabi, ok? Então, os assírios, né, depois da morte de Hammurabi, né, aquela região ficou vaga, sendo ponto, né, de disputa e conflito por vários povos. Quem, né, se sobressaiu foi justamente os assírios. Aqui, né, eles eram povos de origem semitas, né, a maioria desses povos, né, tinham essa origem, eram povos, né, que tinham origem, né, no pastoreio, né, eles se organizavam muito, era uma sociedade bastante militar, né, então aqui a gente vai ter um dos imperadores mais rígidos, né, que pensava sempre na questão da expansão. A característica desse império aqui, né, dos assírios, vai ser justamente uma sociedade extremamente militar, né, então baseada nisso, e que procurava muitas conquistas. É tanto que eles dominaram povos, né, que são inclusive outras civilizações importantes, né? Então, terras além da Mesopotâmia, esse povo aqui, os assírios, conseguiram dominar. Então, aqui no próximo slide eu vou colocar para vocês a expansão justamente desse território. Quando eles, né, começaram, o território deles era isso, esse verde aí mais escuro. Com o processo dos assírios no poder, eles vão ter essa expansão aqui, ó, do verdezinho, né, mais claro. Então, essa expansão aqui todinha foi conseguida na forma do Império dos Assírios. Como eu coloquei para vocês, era uma sociedade que realmente era muito firme e muito dura. Ficou conhecida na história porque, assim, eles entregavam castigos a quem eles dominavam de forma muito dura, né? Então, eles foram temidos aí durante muito, muito tempo. Além de conseguir uma expansão gigantesca. Aqui foi o quarto, né? Os assírios. Vão lembrando aí dos povos. Então, falta o último povo, não é isso? Que são os caldeus. Os caldeus, eles ficaram conhecidos como o segundo império babilônico. Ok, gente? E aqui a gente tem realmente, porque quando a gente fala em Babilônia, a gente vai lembrar sempre desse imperador.
né, que é Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vai ser o imperador que ele fica durante praticamente toda a vida, né? Seu império ali durou quase 60 anos. Esse povo aqui no poder, né, os caldeus, que foram, né, depois dominados pelos persas, e aí a Mesopotâmia ela acaba, né, porque aí vai ser domínio dos persas, então já é um outro povo aí, uma outra civilização que a gente vai estudar. Então, vai ser o fim, aqui a gente vai dar o fim do processo da Mesopotâmia, não é isso? E aí, Nabucodonosor, ele era um imperador que passou a vida todinha, né, dentro desse processo de dominar essa grande situação, né, essa grande civilização. Essa civilização, ela só teve 73 anos, né, só durou esses 73 anos. Diante disso, gente, a maior parte foi dominada por ele. Aqui ele empregou várias batalhas, né, perseguiu vários povos, né, e as suas principais criações, a gente vai visualizar agora no próximo slide, que é justamente o jardim, né, suspenso da Babilônia, e também a questão da criação da torre, da reformulação da Torre de Babel. A Torre de Babel ela foi criada lá no primeiro Império Babilônico e ela passou um bom tempo desativada. Então, essas daqui foram as duas grandes construções, né, que ele promoveu, né? Então, assim, foi um império que ele quis mostrar muito essa questão da arquitetura, de deixar a beleza arquitetônica, além de fazer, né, uma grande perseguição aos povos que não se caracterizavam na mesma religião e na mesma forma de viver. Ele teve realmente, acabou seu império a partir da invasão dos persas, né, que pôs fim também ao processo da civilização mesopotâmica. Percebemos aí, né, o desenvolver, como é que era. Então, esses 5 povos, eles vão ser a base, turminha, para a gente entender esse processo da Mesopotâmica. Cada um com suas características, mas lembrando que tem algumas coisas que elas são inerentes, que acontecem em todas as fases da Mesopotâmia. Uma delas, né, é a questão da organização social em castas. Quando eu digo uma sociedade ela organizada em castas, o que eu estou querendo dizer para vocês, sexto ano? Eu estou querendo dizer que não há promoção social. Se a pessoa nasceu em uma determinada categoria, se ela nasceu como artesão, ela vai morrer como artesão. Então não havia essa promoção. Nasci como artesão, vou ser um militar? Não existia isso. Apesar deles não acreditar que geralmente, né, sociedades de castas atualmente acreditam na vida após a morte, eles não acreditavam nisso, ok? É importante que vocês entendam que os mesopotâmicos não acreditavam nisso, nessa vida após a morte. Mas a principal característica, né, da sociedade em castas, que é a promoção social, ela não acontece. Essa daqui é a estrutura de todos os impérios, né, e da primeira cidade mesopotâmico se organizava dessa forma. Essa era a estrutura social de pirâmide. Ok, gente? Tranquilo até aí? Eram povos politeístas, né, que adoravam vários deuses e geralmente esses deuses ligados à natureza. Agora, no nosso próximo slide, eu vou colocar aqui o legado, né? Então, é importante que vocês observem que ele deixou, né, isso daí na matemática, astronomia, literatura, arquitetura. E aí eu quero que vocês coloquem as páginas, porque eu quero que vocês dêem destaque e observem. Quando eu fui explicando, já percebe aí, né, quais foram os legados. Mas eu quero que vocês dêem uma lidazinha e reforcem. Por quê? Porque na matemática, né, se eram impérios, eles tinham que controlar a quantidade de comida, organizar, né, estoques, ver a questão da população. Então a gente já percebe que eles também dão origem aí, o pontapé na matemática. A astronomia, justamente por quê? Porque toda a questão do rio era ligada às fases da lua, então assim, toda essa observação que eles tinham que fazer. Literatura, né, porque eram realmente povos apaixonados pela escrita, como eles, né, iniciaram, então e a arquitetura, a beleza arquitetônica. Quero que vocês observem, reforcem isso daí no livro de vocês. Isso daí foi os pontos para
a gente observar, né, a questão da Mesopotâmia, essa grande civilização aí com essas características em fases. Eu espero, que vocês tenham compreendido, que vocês estejam estudando, né? E beijos e até a próxima aula.